Oi, mães! Que alegria estar aqui novamente com vocês, agora trazendo essa novidade, o podcast Gera Sonhos. Quem estiver comigo aqui vai acompanhar e vai saber do que eu estou falando, de um espaço onde vamos poder fazer imensas trocas, desde o conteúdo que eu vou trazendo aqui para vocês, como também pessoas especialistas em várias áreas da maternidade. Então, quem estiver aqui comigo juntinhas, que sempre vou segurar na mão de vocês para que a gente esteja juntos, você vai estar aqui aprendendo cada vez mais a como lidar com os seus filhos, como entender a sua maternidade de uma forma mais tranquila, mais consciente. Às vezes a gente até quer entender que maternidade é um instinto e a gente vai lá e tem nossos filhos e está tudo certo. Quem quiser olhar por esse ponto de vista também não é um problema, uma vez que educar é escolha, uma vez que educar nossos filhos trata-se dos valores que aquela família quer passar para aquela criança. Mas o que eu trago aqui para vocês não é o que a Daniele acha ou apenas acha, mas eu trago ciência, eu trago conhecimento de estudiosos, referências na área do desenvolvimento infantil. Então, você só vai ganhar se estiver aqui. Então, aproveita que essa live é uma live que apareceu aí no teu horário de almoço. Talvez você esteja na dúvida se fica ou não aqui nessa live. E o que eu posso te dizer é que ficando, possivelmente você terá mais almoços tranquilos com seus filhos, conseguirá, inclusive, fazer daquele momento da alimentação um lugar de conexão, que aqui, quem estiver me ouvindo falar sobre isso, nosso tema de hoje vai ser como acabar com as birras. E essa é uma discussão que ela cabe em todas as vertentes e pilares da educação infantil, porque a gente tem birra dos nossos filhos na hora do almoço, a gente tem birra na hora de tomar o banho, a gente tem birra na hora de botar para dormir, ou seja, na vida, em tudo que a gente vai fazer, a gente tem a presença desse nomezinho birras. E aí, aqui durante essa live, quem não me conhece ainda, sou Daniele Dourado, psicóloga, terapeuta de casal e de família, educadora parental, e tenho a missão de tornar a educação aí dos seus filhos mais tranquila e a sua maternidade menos estressante. Tenho, não só na teoria, mas na prática, a vivência como mãe. Então, sou mãe da Áurea, que tem 7 anos, e do Álvaro, que tem 1 ano e 10 meses. Estou aqui vivendo o que muitas de vocês vivem, que é as fases diferentes, né? Cada fase que a gente vive dos nossos filhos, que é tipo assim, tem temperamentos diferentes, o que esperar de cada um deles. E eu falo temperamentos diferentes porque lá em casa é assim, a fábrica, né, é a mesma e os produtos totalmente diferentes. O Álvaro com o temperamento, a Áurea com o dela, e aí eu com a minha missão de se vire para conhecê-los melhor e conseguir dar para eles o que você pode, o que você busca. E muitas vezes essa busca precisa ser através do conhecimento, sim. Por isso que eu te convido para essa live, porque até o final dela você vai saber como acabar com a birra do seu filho, porque para isso existem ferramentas, tá? Não é só oração, não é só rezar, não. Funciona também rezar. Mas nada melhor do que você poder ter o conhecimento. E para que eu pudesse ter esse conhecimento hoje, muitos estudos, mais de 15 anos de psicologia, mais de 7 anos como mãe. E é o que eu vou trazer aqui para você é o resumo. Quem não precisa de resumo sendo mãe? Eu preciso de resumo sendo mãe para muitas coisas. E aqui é um espaço que vai facilitar muito a sua vida. Então, fica comigo aqui até o final, que você tem muito a ganhar. E eu sempre gosto de falar no início das lives, manda um aviãozinho aí, chama outras pessoas, se inscreve aqui no canal para que você tenha mais informações. Mas esse chamar novas pessoas se trata, sabe de quê? De um ponto super importante. Quando você tem aquela sua amiga, cunhada, irmã, que também é mãe, sabendo e compartilhando os mesmos conhecimentos que você tem, essa é aquela hora que o julgamento social, que aí eu te digo, pela experiência que eu tenho e acompanhando mães há muito tempo, mais centenas de mães que me mostram, Daniele, a parte às vezes mais difícil de educar é quando vem o julgamento do outro. Porque aí não é mais só sobre o que eu queria fazer ou como eu gostaria de fazer. É sobre como eu estou sendo julgada e como esperam que eu faça. E quando você tem ali ao seu lado pessoas que compartilham daquilo que você está fazendo, às vezes na hora da birra do seu filho,
ele vai estar fazendo tudo que alguém olharia e diria, meu Deus, se ela deixar ele fazer isso sem ela dar um castigo, ela está esperando que um dia ele bata nela, ou mande na casa, ou se torne o rei. E, de repente, se tem alguém que entende isso aqui que nós vamos falar, de princípios de gentileza, firmeza, como educar de forma gentil e respeitosa, aí sim a gente tem uma pessoa a menos para nos julgar, mas não só uma pessoa a menos, pessoas do nosso convívio. Por isso, manda aí para a tua amiga que tem mãe, que sai contigo para o restaurante, vai ver a birra do teu filho, tu vai ver a dela. Manda aí para a tua irmã, que muitas vezes eu falo, né? A minha irmã, eu sempre estou ali com ela, ela tem 2 filhos também. Quando a gente está junto, é a hora que eu faço alguns combinados com ela. Eu falei, ou a gente se junta como mãe aqui, ou o negócio vai pegar, porque a birra, ela existe. Ela é real. E ela é real porque quando a gente fala do conceito de birra, ela é uma explosão emocional. O que quer dizer essa explosão emocional? Primeiro que se é uma explosão, ninguém escolhe. Ninguém vai escolher ficar explodindo. A criança muito menos tem o poder de escolha. Que aí agora nós estamos falando de um cérebro que não é maduro nem para escolher. Se a gente tem uma criança que não tem a opção da escolha, a gente tem que ter um adulto que sabe do que está tratando ali aquela situação. Porque daí, se a gente não tem um adulto que sabe o que está acontecendo, aí nós temos do outro lado um adulto birrento, né? Que ele vai entrar em disputas com essa criança e que ele tá doido para acabar essa birra. Ou ele entrou nessa live, eu como mãe eu vou entrar aqui para saber como é que eu vou acabar a birra desse filho. Mas se eu não entendo nem como eu lido com a minha birra, que aí eu chamo de birra as explosões emocionais, e todas nós temos, aí vou logo dizer, né, me incluir nessa lista, tenho as minhas explosões também como mãe, e é a hora que o nosso cérebro, que já está maduro, diferente do da criança, tem uma oportunidade, uma chance de fazer algo diferente. Então é como se está tendo ali um conflito, um problema. Aí você olha para o seu filho, você quer que a resposta venha dele, e aí o que eu te digo é que a chance é quase 0 da resposta vir dele, porque precisa primeiro da tua condução. E se tu só conduz com aquilo que tu recebeu na tua educação, aí nós temos um perigo e um problema. Até beber água para falarmos dessa parte de como você espera educar só com o que você recebeu. Como você espera educar com o que você recebeu. Não é que você vai ser injusta ou você está traindo o legado, né, que os seus pais te deram. Não é sobre isso. Eles deram o melhor, certo? Eles deram o que eles podiam. Mas eles deram também com limitações. Hoje aqui a gente está tendo esse canal, Podcast de Gerações, você está aqui assistindo, você tem informação resumida, informação científica, informação validada, informação que já é real, que os seus pais não tiveram. Então, não tem como a gente realmente pedir ou exigir que eles façam diferente ou tenham feito diferente. Mas nós estamos na posição de agora podermos fazer uma diferença nessa geração que vem por aí. E é aí esse papel de responsabilidade, eu costumo dizer que ele é até assim delicado, porque sempre assim, na minha trajetória como psicóloga, o que eu percebia? Comecei há 15 anos atrás, eu atendi uma criança, de repente eu me dava conta que o problema, ou pelo menos a causa, aquilo que estava sendo um motivador da situação ou das birras, estava na forma de condução dos adultos. Daí para eu chegar e dizer para uma mãe ou para um pai, não é muito sobre a criança, é mais sobre como vocês estão fazendo, eu correria um risco que todos nós corremos de o outro se sentir apontado ou julgado, achar que o problema é sobre ele. Nem é por aí. Porque aqui vocês vão perceber que a gente vai falar mais sobre soluções do que sobre problemas. Aí o que eu quero dizer com isso, né? Porque a solução, ela está em saber conduzir esse ser humano que ainda nem se entende nesse mundo. E aí eu vejo situações, né, que eu passo com algumas mães que eu acompanho em mentorias, e aí tá lá a criança nos seus 2 anos, né, que muita gente quer chamar dos terrible twos, e eu gosto até de dar outro nome para isso, para que você não entre já achando que está passando por uma fase em que você vai ter uma pessoa que você tem que controlar, uma pessoa que você tem que
que tem que te obedecer, né? E que eu gosto de chamar dos maravilhosos 2 anos e um momento que eu até faço uma comparação, isso tem nos livros da Jane Nelson, que é a autora da Disciplina Positiva, ela fala das crianças como cientistas, né? Como curiosos da vida. E aí, essas crianças como cientistas, você chega lá, o seu papel como pai e mãe é para ser um facilitador da vida dessa criança, e você chega e diz, tire seus equipamentos aí de cientistas, que aqui quem manda sou eu, aqui quem diz como as coisas vão ser sou eu. E aí, na hora que você está nessa intenção de ser a melhor mãe, porque você está dizendo toda hora como a criança tem que fazer, essa hora é a hora que você causou uma birra. Como assim, Daniele? Eu tô aqui para acabar com as birras. Tu tá dizendo que eu tô causando as birras do meu filho? Minuto de silêncio, minuto de reflexão. É sobre como os adultos conduzem. Porque o que a gente pode esperar de marcos da infância? Aqui, ó, vocês vão ver, eu vou fazer um resumo bem breve. Por exemplo, sobre Piaget, que é um estudioso da infância, do desenvolvimento infantil. Ele dividia a infância lá, no 0 a 2, como um período sensório-motor. Aí você pega o que... Ah, não, Daniela, mas você vai falar... Eu não tenho intenção de ser psicóloga, não queria entender dessa parte literária ou teórica da coisa. Você precisa entender. Porque, para ser psicóloga, eu estudei lá meus 5 anos e fiz as minhas mais 2 anos de terapia de casal e família, mais 2 anos de ludoterapia, mais 2 anos de pós em ACP. Eu tive que estudar para fazer esse acompanhamento. E para ser mãe e pai não é diferente. A gente tem que estudar, sim. Porque é como pensar, eu vou abrir uma empresa, uma cafeteria, eu não sei nada de café. Vai dar errado. E aí, gerenciar seres humanos é mais... te pede de ti mais do que um conhecimento raso, sabe? Ou mais do que só o que você recebeu na sua educação. E aí, por que eu digo que é mais? Justamente porque o ser humano ele precisa ser entendido nessa completude, todos esses movimentos, para que você saiba como conduzir. O movimento, aí tá lá, a fase não sensório-motor. O que quer dizer isso? Resume, Daniele, para a gente aqui que não é da psicologia, que não precisa estudar psicologia. É a criança que precisa de movimento para ser o cientista do mundo. Ela precisa conhecer. E aí, esse movimento, sabe que horas que ele vai aparecer? Que você tem que estar muito atento a ele? Naquela hora que teu filho tenta te bater, sabe? Aquela hora que ele vem e tem pais que conseguem segurar porque previu a hora e tem outros que não, que quando vê já levou um tapa e diz tá tudo errado, não estou sabendo educar, esse menino é mal criado, vai se ver comigo, começa uma disputa de poder e aí você que quer acabar uma birra, sem querer, está alimentando pela falta desse conhecimento. Porque quando eu falo desse movimento da criança, às vezes, que quer bater, por exemplo, aí volta lá para o desenvolvimento infantil e nós estamos dizendo de uma energia, de uma explosão que precisa sair e que, pelos estudos, a gente vê que ela sai pelas extremidades. O que são as extremidades? As mãos. O que são as extremidades? Os pés. Então, às vezes, a criança vai chutar um brinquedo. Ou ela vai querer te chutar. Ou ela vai querer bater a cabeça na parede, como algumas mães que eu já acompanhei, que aí o filho, ele não agredia, ele não quebria nada, mas ele se machucava. Extremidades, a energia precisa sair. E aí é aquela hora que você, entendendo, estudando, recebendo orientações, você entendeu. Ele precisa extravasar e eu preciso, como adulto, ajudar a mostrar um caminho onde ele possa extravasar essa birra de uma forma saudável e adequada. É como se a gente pegasse um conceito, por exemplo, de comportamento. Existe esse termo que a gente utiliza na psicologia. Quem tiver aqui, eu já estou vendo que tem algumas pessoas aqui, me deixa saber quantos filhos você tem, né? Já me deixa saber aqui se você tem alguma dúvida, porque esse momento, né, do podcast, a troca, isso é muito valioso. E é a chance que... Sim, eu digo chance porque poderia ser algo que você precisasse marcar uma consulta para tirar essa dúvida e está tendo aqui disponível. De você falar do seu caso e aqui nessa troca, que eu sei que vai ser muito importante para muitas outras mães, o seu caso servir de exemplo, né? Ou de orientação para outras mães. Porque no final das contas a gente está no mesmo barco, a gente passa por
situações e desafios muito parecidos. Só que cada um com seu endereçozinho diferente, mas acaba que não deixa de passar por situações semelhantes. Então, me deixem saber aqui a idade dos seus filhos e as dificuldades que vocês estão passando em relação a esse tema da birra, que para mim vai ser um prazer poder responder, seja nos comentários, no direct, aqui no YouTube. De qualquer forma, esse é um ponto para a gente conseguir se encontrar e estender mais essa orientação. Então, voltando para essa parte de quando você olha para essa criança que está tendo esse comportamento que você considera inadequado, porque muita gente vai te dizer que é inadequado, ou você aprendeu que é inadequado, e aí você se atrapalha todo, né? Nessa forma de condução. E um comportamento que era para ser um comportamento inocente, aí é o termo que eu citei aqui para vocês, que é um termo da psicologia, comportamentos inocentes e comportamentos motivados. O que isso quer dizer, Dani? Comportamento inocente é como se fosse assim, tudo aquilo que você pode esperar do comportamento da criança. E muitas vezes a birra vai ser um comportamento inocente porque está dentro do esperado. Está dentro do esperado para aquela idade. A criança que não senta, está com 2 anos, não senta para comer, está esperado, porque ela está na fase dela sensório-motor. Ela sente o mundo, ela explora o mundo pelo movimento, pelo o vivencial, pelo sentir. É uma fase que a criança, inclusive, observa mais do que interpreta, tá? Então, você às vezes está gastando muito sua energia dizendo só para ela o que é certo e o que é errado. Ou não é nem o que é certo e o que é errado. Aí eu vejo a maior parte das mães dizendo, sabe o quê? Não pode. É feio. Peça desculpas, né? Então, assim, quem está aqui hoje, quem quer entrar comigo nessa jornada, vai entender que pode ir além disso. E que o ir além é garantir uma saúde mental para o seu filho. Porque, do contrário, tem um monte de gente que fala assim, isso aí, Daniela, tá ensinando é besteira, mimimi e tal, tô aqui, apanhei, nunca morri, tá, deu tudo certo. Deu tudo certo, aí, que horas é a sua sessão? Quando é que tá marcado? É tipo, ou então se não tá marcada, algo errado não está certo. Então, a gente tem aí os resquícios disso que a gente diz que não aconteceu nada, não morreu, né? A gente tem os adultos birrentos, que lá no trânsito não conseguem se segurar, de repente recebeu uma buzinada, aí quer descer do carro, quer partir para a briga. E isso é birra, isso é uma explosão emocional. Só que diferente de uma criança, você, no desenvolvimento humano, a gente estuda que o cérebro está pronto a partir dos 25 anos para controlar tudo isso, para ter autorregulação, e às vezes você até passou dessa idade e ainda não consegue fazer a sua autorregulação. Aí você pede de uma pessoinha que está lá no início da vida, que o cérebro ainda não está formado, que ela consiga se autorregular. Quando você, que é o modelo, né, que está ali modelando, também não consegue muitas vezes. Então, aqui vocês vão perceber que não é o certo e o errado, é sobre como a gente pode crescer através do conhecimento e dessas trocas. E vou entrando aqui para... Estou vendo que mais pessoas estão chegando aqui, né? Mandem aqui para outras mães, aí é sempre um prazer poder atingir mais famílias, essa é a minha missão, tá? Quando eu entro aqui, podia estar lá no consultório ajudando uma família. Quando eu entro aqui é com a intenção de essa mensagem se espalhar para que um dia a sua forma de educar respeitosa não seja motivo de crítica e não seja motivo de ele vai te bater um dia, você está criando errado, isso vai dar, né? Então, voltando para o comportamento que seria inocente, que você depois encontra um comportamento motivado, aí os polos. Era para ser um comportamento inocente esperado, virou um comportamento motivado. O que é o comportamento motivado? É essa criança que percebeu que um ato dela normal te afetou, mexeu com a tua paciência. Aí, como ela é um cientista do mundo e das pessoas, ela está lá realmente para saber como o mundo e as pessoas funcionam, ela vai te testar. Eu sabia, Daniel, viu? Como ele está fazendo de propósito, ele está me testando. Não é sobre você. E se você entender que não é sobre você, e sim sobre o desenvolvimento do seu filho, a sua forma de agir vai mudar e o resultado é mais próximo disso que você buscou aqui ao enxergar esse tema, como acabar com as birras. Porque daí é aquela hora que você saiu da disputa de poder e você... Aquilo que era para ser uma birra interminável, ela perde a razão de existir.
ela perdeu a razão de existir, ela acabou ali naquele momento. Ah, ela vai voltar outro dia? Sim, pode ser que ela volte. É esperado que ela volte? É. E naquele outro dia você vai saber como acabar com ela. E vai saber porque não existe só uma forma. Muitas vezes o que eu trago aqui de conhecimento tem a ver com pilares da disciplina positiva, mas não só da disciplina positiva, né? Eu trago realmente as fontes que eu consegui beber nessa trajetória de mais de 15 anos da psicologia, da Gestalt, da ACP, são abordagens humanistas, mas que no resumir de tudo isso é o olhar para o ser humano de uma forma em que você não perde o potencial desse ser humano. E você, mãe e pai, tem a função, a responsabilidade, você colocou, você escolheu. Às vezes não é planejada, mas ainda assim esse papel é seu. De ser referência, de ser guia, de ser facilitador. Só que quando você desconhece como facilitar, você está lá no outro lado. É o que, sem querer, desculpa dizer, a palavra às vezes é pesada, mas é o que atrapalha. E entre atrapalhar e eu não sei nem o que fazer, então vamos só aprender a não atrapalhar? A gente já é um bom começo. O que eu estou chamando de não atrapalhar? Eu entendi que meu filho está passando por uma birra, eu tenho algumas soluções. Eu tenho algumas opções aqui. Eu aprendi ali com a Daniele, Gerações, que eu posso, por exemplo, dar escolhas para o meu filho naquela hora daquela birra. Mas como assim? O menino está birrando, Daniele, ele está fazendo tudo errado, eu ainda tenho que dar opções para ele escolher. Sabe aquela história? Você entre escolher ter razão ou ser feliz? Minuto de silêncio, cada um escolhe. Eu escolho ser feliz. E, ao mesmo tempo, olha que interessante, não é que você não vai ter razão, é que aquilo que você está buscando também está sendo alcançado, só que de uma forma onde você não é o protagonista. E quando você está criando um ser humano, uma identidade, realmente o protagonista é essa pessoa, né? Que você está se dedicando para construir. Aí eu dou as escolhas limitadas, que aí eu vou dizer aqui para vocês como é que funciona. Algumas pessoas que já acompanham a disciplina positiva sabem que essa é uma ferramenta muito utilizada. Quem não sabe ainda vai entender como pode usar, que é aquela hora que a criança diz: eu não vou pro banho, eu não quero tomar banho. E aí a mãe fala: tá, eu entendi. Você não gosta de tomar banho, né? Tá validando o sentimento da criança. Eu disse: você não tá gostando de tomar banho e tal. E como a gente tem que ir agora lá para a escola, precisamos nos arrumar, a mamãe tá curiosa. A mamãe quer saber se você prefere ir lá pro banho, tipo nas costas da mamãe, pulando bem rápido, que nem canguru, ou você quer ir sozinho assim, pulando igual um sapinho, pra mamãe ver como é que você pula igual um sapinho. E aí, muitas mães vão dizer: Daniele, isso aí é muito bonitinho, assim, Alice no País da Maravilha, não vai funcionar com meu filho. Primeiro, só testa, tá? Porque tem gente que nunca testou, então não vai poder dizer realmente se funciona ou não. Tem pessoas, pelas mães que eu acompanho, o que é? Funcionou, Daniele, em algumas vezes funcionou e outras não. E aí, quando não funcionar? Aí é aquela hora que você não tem mais só as 3 ferramentas que você tinha quando começou a maternidade, que era o quê? Eu estou falando aqui não exatamente sobre todos, mas uma boa parte. 95% das mães traz na forma de educar opções como castigos, punições ou recompensas. Os que são mais permissivos ou não gostam de entrar em embates com a criança ou de colocar limites, eles vão mais para essa área de fazer as trocas, né? As barganhas. E aí vocês vão entender aqui, quem estiver me acompanhando, quem já me segue aqui no Gerações, vai saber que tem vídeos aqui que eu falo sobre todos esses benefícios e prejuízos de você fazer recompensas, barganhas, onde o castigo pode levar à punição. Aqui vocês vão ter sempre informações sobre isso. Então eu trago e eu posso embasar para vocês, mas como aqui a gente tem um tempo limitado, vocês podem buscar essa informação também em vídeos que se aprofundam nisso. E aí, nessa ideia de Daniele, não funcionou com meu filho, é aquela hora que essas 3 ferramentas que você tinha, quando eu estou atendendo, seja no consultório, no presencial ou na mentoria, eu falo: vamos fazer uma troca, uma negociação? A gente retira essas 3 opções que você tem, castigo, punição ou recompensas, e a gente coloca mais de 50 opções. Você topa?
E aí, até pela matemática, é mais fácil topar, né? E eu quero que vocês topem aqui comigo também. Então, durante todo esse tempo que a gente estiver juntos, eu estou aqui passando mais orientações para vocês. E aí vai aumentando o repertório, vai aumentando as chances de tudo isso funcionar. Porque um dia a escolha limitada não vai funcionar, mas a utilização do falar ou conduzir a criança sem explicar muito vai funcionar. Ou então o humor vai funcionar. Ou então aquela hora que você só conduz em silêncio. Ou a hora que você usa no mínimo 10 palavras para poder dizer o que você quer. Ó, tudo isso aqui, se você tiver com papel e caneta, você está anotando que são ferramentas, certo? Usar no mínimo 10 palavras. Como assim, Daniele? É dizer o que você tem que dizer para a criança com esse desafio. Como é que eu digo isso para ela? Como é que eu digo que ela tem que tomar banho, mas eu não posso passar de 10 palavras para dizer o que eu tenho para dizer? E como assim isso aí funciona, Daniele? Eu volto a dizer para vocês, não estou trazendo aqui coisas que eu criei ou acho, eu estou trazendo ciência. Coisas que já funcionam lá fora há muito tempo. Quando eu digo lá fora, é porque a base disso aqui que a gente está falando vem de outros países mesmo. No Brasil, às vezes, a gente ainda olha para a disciplina positiva, por exemplo, como um mimimi, ou como algo que não funciona, ou como besteira, porque ainda é muito novo aqui. Só que a gente tem lá países desenvolvidos que já se provaram no tempo. Essa teoria ela não é de agora e a gente tem a chance de utilizar a nosso favor. Então, se tiver tempo também, a gente pode, né, parar, sentar e conversar e eu te explicar mais sobre tudo isso. Tô vendo aqui a Gi, né? Keoma, sempre bom estar aqui com vocês, meus apoiadores e mães, que eu sempre gosto. Eu vejo aqui que tem uma pergunta. E aí eu vou sempre trazendo essa troca para vocês. E quem tiver mais dúvidas, pode ir colocando aqui, ficando à vontade, que esse vai ser um momento em que o seu problema vai poder encontrar a solução. Lembra que eu falei que aqui o foco é na solução? Do mesmo jeito que tem que acontecer quando você estiver diante da birra do seu filho. Foco em solução. E o que é o contrário disso? Né? Você muitas vezes está lá durante a birra do seu filho e você se fecha no problema. Se fecha porque diz, está me desafiando, é um menino mal educado, eu não sei o que fazer com isso, né? Eu já usei tudo que eu podia e nada dá certo. Não. Você acha que usou tudo que podia, ou até usou tudo que podia até não ter o conhecimento. Mas você sabe que tem como ir além, porque você pode ganhar esses repertórios, essas ferramentas, e você pode ir além disso que você já faz e acha que não tem resultado. E é uma coisa que eu sempre gosto até de falar sobre, porque, por exemplo, tem muita gente que diz assim, não, mas aqui em casa, Daniele, mesmo que eu incremente essas outras ferramentas, essas orientações, é só na hora que eu levanto o chinelo, ou então que eu falo mais alto, que a criança para, que resolve, que essa birra acaba. Aí é aquela, eu costumo dizer, é a ilusão de ótica, sabe? Porque você tá me dizendo que acaba a birra, e aí, se eu for perguntar, ou se eu for ter contato com você que tá me falando isso, por muitas vezes você vai me falar do mesmo problema acontecendo sempre e da mesma forma, tipo, a forma que acontece, a forma que você conduz e o resultado. Você vai estar me dizendo do mesmo jeito. Por quê? Porque quem educa com castigo, com punição, ele precisa enxugar gelo, tá? Você acaba aqui, aí já você tem outra. Só que eu fico sempre me perguntando, para quem decide educar assim, é tipo assim, e depois, quando o seu filho estiver crescendo, que só levantar o chinelinho não for suficiente? Porque com a idade, você sabe, né? Não é mais um levantadinho de chinelo que faz a criança sentir medo, receio da punição. Aí depois, você tá lá fazendo recompensas com seu filho, você tá trocando um pirulito, um chiclete, um sorvete, né? Que você quer que ela almoce, que depois ela vai ganhar o sorvete, as recompensas, as trocas. E aí, de repente, chega numa idade, porque seu filho vai crescer, que aí você vai ter que negociar, às vezes, um iPhone, um carro, porque só o sorvetinho não vai mais funcionar. Então, quando a gente fala de educação, a gente não pode pensar só no aqui e no agora. A gente precisa pensar em algo a médio e longo prazo. Porque nós estamos falando de construção de identidade, que se constrói assim a médio e longo prazo. Claro que essas ferramentas você pode usar no hoje, no aqui e no agora. E elas vão ter resultado? Vão. E elas vão ser base para o médio e longo prazo. Contrário, na minha visão, né? E não só na minha visão, mas no que a
a ciência já comprova, do quanto que às vezes esse outro lado, ele por si só não é suficiente, né? E aí, uma coisa que eu acho interessante de colocar aqui. Muitas vezes eu coloquei para vocês que o que mais alimenta uma birra é um pai ou uma mãe que segura na ponta de uma corda, né? E a criança segura aqui na outra e começa as disputas, né? Tá na hora de se arrumar. Não, não vou. Eu já disse que você vai. Eu tô dizendo que eu não vou. Né? Aí começa a se puxar de cordas. Nisso, é aquela hora que alguém tem que soltar a corda, certo? Você, como adulto, tem uma chance de resolver isso mais rápido, soltando a corda. Soltar a corda, eu gosto de enfatizar aqui, não significa dizer que você cedeu para a criança. Pelo contrário, se você, nas próximas vezes, conseguir não pegar na corda, aí você passa mais longe ainda dessa percepção de que a criança diz, eu ganhei, eu venci. Porque só dá para ganhar e vencer se tiver uma disputa. Se não houver uma disputa, tem só uma pessoa educando a outra ali. Não tem uma disputa, entendeu? E às vezes isso mexe mais, tem mais a ver com a nossa criança interior, né? Esse é um termo que eu gosto sempre de trazer à tona quando eu estou com alguém mais próximo ou quando a gente pode aprofundar nisso, né? Que às vezes a gente tem a informação, você está ganhando aqui, você entendeu que pode usar algumas ferramentas, mas tem uma hora que você não consegue aplicar ainda sabendo que elas existem. Porque tem coisas mais fortes, né? Tem, muitas vezes, traumas, feridas, ou então experiências passadas que te dificultam, né? Que dificulta esse processo de você, às vezes, soltar uma corda, por exemplo. E aí, pra gente, não tem muita saída. Pra gente educar uma criança, a gente passa primeiro para o processo de olhar para si mesmo. Porque você está educando com o que você é. E aí, pedir calma para uma criança gritando, vocês vão concordar, né? Você vai concordar comigo que não é razoável, não é inteligente e não modela. E aí, volto a dizer para vocês, como a criança interpreta mais do que, né? Ela observa mais do que ela interpreta, então o seu modelo vai ter muito mais poder nessa hora de como lidar com isso. Quando a gente faz esse processo de olhar para dentro de si e buscar as nossas formas de autorregulação, é aquela hora que você entendeu, por exemplo, como se acalmar diante de um momento que você está sem paciência. Que aí eu sei que esse é um tema sensível para muitas mães, porque a gente às vezes até sabe o que tem que fazer, mas a ausência da paciência não nos permite conduzir de uma forma assertiva. Aí, essa é aquela hora que o autoconhecimento, aí a autorregulação vai te ajudar a modelar para o seu filho. Só que quando eu muitas vezes pergunto para os pais que eu acompanho, né? Às vezes eu estou aqui numa mentoria e aí eu pergunto para uma mãe, e aí, quando você está estressada, sem paciência, qual a forma que você utiliza para se acalmar? Eu preciso construir aqui com você a roda de escolhas da raiva, que é uma outra ferramenta. Como é que você faz para que essa roda de escolhas da raiva seja construída? Vamos aqui construir. Me diz 8 coisas aí que te acalmam. 8 situações ou fatos ou qualquer coisa que você utiliza para se acalmar. E aí começa aquele famoso cri, 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 né? Não vem. Às vezes, no máximo, vem 1 ou 2 de não, eu saio para respirar, ou então eu vou comer alguma coisa, eu escuto música, ou Aí é sempre bem limitado. Aí, o que acontece? Nessa limitação que a gente tem, já depois de adulto, sobre como se acalmar, você pega isso comigo, essa informação, e você olha para uma criança e diz, e ela? Essa criança aqui, o seu filho, como é que ele se acalma? Aí tem pais que olham assim, um para o lado e para o outro e dizem assim, tá aí, não sei como é que meu filho se acalma. Acho que é quando eu dou alguma coisa para ele comer. Aí o outro vai lá e diz assim, não, é quando eu dou um abraço. Aí começam algumas especulações. Mas só de estar assim, parando para pensar, primeiro já é muito bom parar para pensar e refletir. Já faça isso se você não fez ainda. Que aí quando um dia a gente for se encontrar, você já tem até a resposta, não vai precisar parar muito para pensar. E ter essas respostas em mãos, mente, é valiosíssimo. Aí eu falo, né? Eu falei, tá bom, então vocês estão percebendo aqui comigo que vocês estão com dificuldade de identificar como o filho de vocês se acalma. Que aí vocês entendem que é a chave para a gente chegar nesse tema aqui, né? Como acabar com as birras do seu filho.
Primeiro eu tenho que identificar o que acalma meu filho. Aí isso você não vai encontrar no livro do Piaget, do Vygotsky, do Eric. Não, você vai encontrar observando a sua criança. Ah, é, Daniele? É. E aí eu pergunto, das 24 horas do dia, quanto tempo você tira para observar seu filho? Não estou falando de estar com ele, de conexão, assim, de sentar, de brincar, não. Eu estou falando agora só de observação. Quanto tempo você tira? Não, sabe? Aí fica aquele silêncio no ar, aquele silêncio de eu não paro muito para observar. Então vamos lá. Comece a partir de hoje a observar o seu filho. Perceba o que acalma. Porque às vezes eu vou te dizer assim, ó, vamos incluir desenhar para acalmar teu filho, vamos incluir respirar, cheira a florzinha só para vela. Tem crianças que não se acalmam com isso, não. Tem crianças que se você propor isso, o mundo até se acaba. Ela começa, eu não quero soprar a vela, eu não quero cheirar a florzinha, eu não quero abraçar. Porque é um ser humano que tem uma forma única de se acalmar. E que eu, Daniele, ainda que eu seja uma especialista, do seu filho, você é especialista. E se você tem a função de ser especialista e não está tirando tempo para observar ou para se conectar, é como se eu dissesse que você é um especialista que não está tão especializado assim ou que precisaria de mais tempo para se especializar. E aí volta a história, tem que estudar mesmo para ser mãe e pai, tem que estudar. Tem que estudar porque é uma empresa, é uma fábricazinha difícil, complexa. O ser humano, a mente humana é difícil. É um papel que, por isso que a maternidade ela vem carregada de muitos sentimentos. Sentimento de impotência, de culpa, sentimentos de... Às vezes até de gratidão, a felicidade, a tristeza. Se você for olhar, é montanha-russa de emoções. A maternidade, ela é assim, ó. Tem uma hora que você tá olhando pro seu filho. Nossa, que lindo isso que você tá fazendo. Aí ele quebra o seu batom e a sua básico. Foi o que aconteceu comigo semana passada. Eu tava me arrumando. Aí a Áurea, dia do aniversário dela, tá? Mãe, olha o que eu vou mostrar aqui pra senhora. Olha aqui pra mim. Aí eu fui virar, taquei o meu cotovelo na minha base. Diga-se de passagem, poderia ter sido uma basezinha com valor mais razoável. Ela não era, ela era a minha melhor base. Aquela para quando você não consegue ir no salão, você tem ela ali e ela resolveu os seus problemas, tá? E aí a base quebra, eu vejo aquela situação e eu olho para a base, eu olho para minha filha, eu digo, é o aniversário dela, é a minha base que eu amo, não acredito, eu gastei, tá? Aí é a hora que eu digo, não, concentra, Daniele, ela é mais importante do que a base, tu vai lá, trabalha, compra outra. Isso que ela quer te falar é muito importante. Eu dei um pequeno exemplo sobre prioridades, tá? Sobre onde você está colocando o seu foco. Naquilo que me leva dinheiro, naquilo que preciso trabalhar, eu preciso de mais tempo para... Nós temos que ter muito cuidado com isso. Primeiro porque a gente sabe, é clichê, mas é verdade. A infância passa muito rápido. Passa tão rápido que se eu soubesse... A Áurea chegou na história do desenvolvimento aqui que eu falei para vocês, né, dos teóricos, ela chegou num outro marco, nos 7 anos. Aqui eu disse para vocês, né, o 0 a 2 é o sensório motor, aí tem o 2 a 7 pré-operacional, que a criança é mais ali no mundo da fantasia, da imaginação, tem medo dos monstros, das bruxas, né? Aí chega nos 7 anos, que é um momento em que a criança vai ter operações, né? Tá lá o desenvolvimento dizendo, é um marco. Operações mais concretas. Aí, se eu soubesse, assim, eu sabia, né? Mas tem aquela parte que a vida te mostra de perto, assim, se eu soubesse, ou tivesse lembrado que a última Páscoa da Áurea, e ela era a última Páscoa que ela ia acreditar no coelho. Peraí que é essa hora que eu tenho que beber água de verdade. Se eu soubesse, eu não teria comprado ovos de Páscoa para ela. Eu não teria focado nisso, né? Nessa coisa de, eu tenho que trabalhar porque eu tenho que comprar o melhor ovo de Páscoa de R$100 ou que vem a baba. Eu teria feito sentado, me lambuzado de chocolate com ela, feito o nosso próprio ovo da Páscoa. Eu teria mandado chamar um coelho da Páscoa, porque ele era o último que ela acreditava. E aí eu olhei pro meu esposo, ele olhou para mim
Aí começou, né? O corpo fala, a gente lacrimejou, ele olhou e disse, rapaz, passou, né? Primeira infância, segunda infância, acabou. Acabou. Nossa filha não acredita mais no Coelho da Páscoa. Nós temos uma chance, tá, Kelma? Ainda tem um Álvaro aí. E essa ideia, nós temos uma chance, ela é pra tudo. Ela é pra aquela hora que você erra. E você diz, meu Deus, eu perdi a paciência com meu filho, eu gritei. Era a birra, era o melhor momento pra eu estar do lado do meu filho, porque é o momento que ele mais precisa de mim. É o momento que o teu filho mais precisa de ti, é na birra. Não é essa hora que tu tem que ignorar e sair, deixa ir chorando no chão, finge que não tem mãe, não tem pai, sai aí no shopping, não olha nem pra trás. Não é a hora que o teu filho mais precisa. Porque se não fosse, ele não estava fazendo a birra, porque a birra ela é uma explosão emocional, ela está comunicando que a necessidade não foi atendida. Se a necessidade não for atendida, não tem ninguém que possa atender se não forem as figuras de referência. E aí, eu conversando com o Kelma sobre isso, né? Sobre essas fases que vêm, que não vêm, e nesse movimento de observar, que é o que eu falo que a gente tem que parar para observar, eu identifiquei que o que acalma, por exemplo, a Áurea, minha filha de 7 anos, é totalmente diferente do que acalma o Álvaro. A Áurea se acalma ouvindo músicas, né? O Álvaro, quando eu começo a cantar para ele se acalmar, ele fala, pala, mãe. Pala. Silêncio. Não quer música. Pala. Filho, mamãe tá cantando para poder... Pala. Não quer música. Então... Se eu não tivesse esse tempo de estar com eles, de me conectar e entender, primeiro que outra pessoa estaria fazendo isso, né? Se eu não tivesse tempo, se eu tivesse o dia todo trabalhando. Então, estar também aqui com vocês nessa forma de comunicação online é o que me permite ter mais tempo com eles. Faz parte da minha escolha, na minha escolha que tem a ver com carreira e maternidade, né? E a vida ela é sempre assim mesmo, a gente tentando equilibrar todos os pontos. A Giovana tá dizendo aqui, né? A tia Daura não sabia disso, né? E, sabe, hoje a gente vai descobrir o barco andando. Aí a gente, na maternidade, é isso. A gente vai fazendo transformações, o barco andando, porque ele não para. Todo dia ali é uma fasezinha que tá chegando. Então, tem mães que às vezes me procuravam por um problema. Hoje esse problema tá muito lá atrás. E ela já tá em outra fase, tá com outra dificuldade, outro desafio. Aí uma mãe que vem lá atrás vai passar por aquele problema, né? Que ela passou. E às vezes ainda acontece a configuração de você tem 2 filhos. Aí você criou seu filho até 6 anos, aí nasceu o outro. Com aquela pessoinha, você não tinha passado nem por birras. Você não precisava nem aprender tantas ferramentas, porque ele era um ser humano, né? Que conseguia expressar melhor, ou conseguia ter um temperamento que era mais... como é que eu posso dizer, né? Nem o fácil ou difícil, é um temperamento que faz com que aquela criança às vezes seja mais colaborativa naquilo que você está pedindo, então vai variar muito, né? E aí não é porque tem criança mais fácil não, ou mais difícil não, é sobre como cada uma delas funciona. É uma informação que só uma mãe detetive, um pai detetive descobre. Detetive é isso. Agora, para você investigar, você não investigar à distância. Você não tem como se conectar à distância. Tem gente que precisa, às vezes, passar por isso, porque, às vezes, são, né, um casal separado, aí o único... Não é disso que eu tô falando, não. Eu tô falando da conexão mesmo, daquela que a criança sente a aproximação, o contato. Tudo isso aqui que eu tô dizendo para vocês são percepções e práticas que, se já forem colocadas em práticas hoje, você já tem uma diferença significativa na hora da condução da birra. Primeiro porque só de mudar o mindset e você perceber, não é sobre mim, eu não preciso entrar em disputa de poder, eu posso dar escolhas para o meu filho, eu posso abraçar na hora da birra e não tem problema nenhum porque eu não estou sendo uma mãe permissiva. Muitas vezes algumas mães me perguntam, como é que eu diferencio se eu estou sendo permissiva, né? Ou se eu estou só deixando meu filho fazer o que quer, ou então se eu estou sendo autoritário, como é que eu faço essa diferenciação? Eu acho assim, tem um parâmetro que vai te ajudar muito a identificar se você está mais para esse lado da permissividade. Eu falo porque
tudo que está muito no extremo, ele tem que ser muito bem observado, né? Então, aqui eu boto nos extremos um autoritarismo e uma permissividade. Todos têm o seu lado bom e ruim. Na disciplina positiva, nessa educação que eu estou propondo aqui para vocês, ou que quem já acompanha segue, a gente tem o princípio de ir para o caminho do meio, onde a gente traz a gentileza e a firmeza. E olha, e aí a gente pega do lado da permissividade, a gente traz esse lado bom, que é a gentileza. E do autoritarismo, a gente traz o lado bom, que é a firmeza. E aí a gente faz esse equilíbrio. Mas para se chamar de equilíbrio, não adianta dizer assim, não, lá em casa é o equilíbrio, sabe como é? Eu sou mais gentil e meu esposo é mais autoritário. Aí estão os dois nos polos, certo? Aí acha que tem equilíbrio porque cada um está numa ponta. E não é. Quando a gente fala do equilíbrio, é ser gentil e firme ao mesmo tempo. Então, é aquela pessoa ser gentil e firme ao mesmo tempo, o pai, e a mãe ser gentil e firme ao mesmo tempo. Mas, Daniele, só quem assiste aqui teus vídeos sou eu. Meu esposo não quer nem saber, para ele isso aqui é besteira. O menino vai crescer mal acostumado, né? Eu já ouvi até de um pai, assim, quando eu estava acompanhando, ele dizendo assim, Daniele, e tá bom, se eu fizer desse jeito que você tá falando aí, com essas orientações... E de repente, eu me dou conta que o menino está vivendo um mundo que não existe. Porque aí eu estou apresentando aqui em casa uma coisa que não é o mundo real lá fora. E aí, como é que eu vou fazer nessa hora? Eu estou ensinando ele para uma coisa irreal. Aí, muita calma nessa hora, tá? É assim. Quando a gente olha para a educação dos nossos filhos, a gente não vai ter ali eles para sempre ali do nosso lado, né? Então, eu sempre faço a metáfora de como se a gente fosse um porto, né? Um porto. E aí essa criança, ela vai, né, navegar rio afora, ela vai desbravar o mundo, vai passar pelas tempestades, calmarias, e ela tem esse porto para voltar. Quando esse porto é um porto seguro, é um porto de apego, de carinho, de conexão, é aquela hora que não é que o mundo que ela foi lá desbravar teria que ser igual ao porto, e não vai ser. Mas ela realmente vai desbravar com mais segurança, com mais repertório para lidar com essas intempéries da vida, né? E aí, o que eu gosto de falar sobre isso? Aquela criança que sabe para onde ela pode voltar, que ela sabe que ela tem esse porto seguro, ela desenvolve uma coisa que a gente precisa entender nessas fases do desenvolvimento. Ela desenvolve um senso de maior segurança e maior independência se ela tiver vivenciado a dependência. Olha aqui como é um pouco contraditório, mas você vai acompanhar o raciocínio comigo. Às vezes a gente escuta falar assim de pessoas, tu mima tanto, tu bota tanto essa criança aí de um jeito que ela fica dependente de ti, que ela vai crescer um adulto que não sabe fazer nada. Não é muito bem por aí quando a gente faz leituras, aprofunda cientificamente, né? O que a gente vê muitas vezes? Quando o ser humano, ela vivencia a dependência, ela está ganhando músculo para desenvolver melhor a independência. Então, é nessa dependência que ela se estrutura para um dia ser independente. Se eu já quero que essa pessoa seja independente antes da hora, quando é a hora que ela está treinando e fortalecendo esse músculo de se sentir segura para poder ser independente? Então, isso vale inclusive para os adolescentes, né? A gente está falando aqui muito de criança e tudo, mas um adolescente, muitas vezes, é pedido dele, quando ele já sai daquela fase que não é visto mais como criança, é pedido que ele saiba o que é certo e o que é errado, que ele saiba se desenvolver só, tem autonomia. Sou muito a favor da autonomia. Mas existe um termo que a gente precisa estar atento. A interdependência. Essa interdependência, ela é como se fosse essa transição. Eu vivi na infância a dependência, aí eu estou vivendo uma interdependência onde eu dependo e estou tentando buscar coisas fora, mas aí eu estou fazendo essa transição para um dia eu ir para essa independência. Então, quando a gente atropela as fases, a gente vai querer do nosso filho, ou vai esperar que esse ser humano se torne uma pessoa que ele não teve a chance de treinar ali no seio familiar.
no convívio. Então, assim, e se mimar demais, Daniela? E se eu estiver mimando demais o meu filho? Se você estiver falando comigo de mimar como sendo dar amor e carinho, mime seu filho. Mime muito. E deixa essas pessoas falarem aí que mimimi, que mimar é... Mas se nós estivermos falando de um mimar, que é deixar aquela criança, aquela pessoa fazer só o que ela quer, porque você não quer frustrá-la, porque você não quer que ela passe por decepções, porque você realmente quer que a vida se torne mais fácil para... Aí nós estamos entrando naquilo que eu volto a dizer para vocês que eu falei sobre permissividade, como identificar, que é a hora que você fugiu daquilo que são seus valores, passou por cima disso para poder ceder à vontade dessa criança. Aí sim, se nós estivermos falando de um mimar dessa natureza, aí é um mimar que não é saudável, tá? Então, não tem como fazermos recortes disso. Nós temos como entender que tudo é situacional e que depende de o que a gente esteja chamando de mimar. Agora, se nós estivermos falando de uma criança que não tem pais presentes e você achar que porque ela não tem pai presente, ela vai ser mais independente ou ela vai ganhar essa independência porque ela teve que se virar mais cedo, mais fácil. Se você esperar isso dela, é tipo a chance... tudo é roleta russa, né? A gente não tem... Ser humano, ele não tem ali aquela coisinha muito certa de vai ser isso. Mas existem, assim, o que a gente entende como parâmetros, probabilidades e o que a gente entende, né, do que está sendo previsto do que pode acontecer. E aí, um detalhe muito importante. Algumas mães que eu acompanho dizem, Daniela, mas hoje a carreira que eu tenho, o estilo de vida que eu tenho, não me permite ter muito tempo com meu filho. Às vezes, realmente, ele passa mais tempo na escola, no integral, às vezes ele passa mais tempo com a babá. Essa é aquela hora que eu sei que, sim, em algumas circunstâncias a gente tem a opção da escolha, outras a gente não tem a opção da escolha. Ok. Só que também, uma vez que você escolhe, não dá para você pedir aquilo que não está sendo a prioridade na hora da escolha. Não dá para você esperar, entendeu? Ah, mas Daniela, então você está dizendo que se eu não tiver todo tempo com meu filho, ele não vai desenvolver, não vai ter... Não é sobre muito tempo ou não. É sobre a qualidade desse tempo e a conexão que você estabelece. Uma coisa é você... Por exemplo, eu vou dizer que depende muito, porque tem mães que passam o dia com a criança, mas ela está tão infeliz nas escolhas de carreira, por exemplo, que aquele estar com aquela criança, ele não é uma conexão pura, genuína e filtrada, assim, ela não vem com muita leveza. Então, talvez aquele estar junto pode até causar um pouco mais de problema do que aquela mãe que tirou um tempo para trabalhar, se realizou, encheu o seu potinho da paciência e voltou para ter essa conexão com o seu filho, já podendo distribuir essa paciência ali durante a relação. Então, você vai ver que varia muito. Tudo começa na perspectiva de o que você escolhe e quais são as suas prioridades. E o resultado disso vai vindo com o tempo. Você vai se dando conta, né? Atualmente, antes de voltar aqui mais efetivo, quem me acompanhar aqui vai ver que o Instagram ficou um tempo mais parado. E ficou mais parado porque eu fiz a escolha, né? Eu disse, agora eu vou focar mais na minha maternidade. Por vários motivos e motivos pessoais. Eu tinha a opção, ok? Eu tinha a informação de que essa primeiríssima infância ela é muito importante em termos de desenvolvimento infantil, então eu fui fazendo as minhas escolhas. Hoje, como eu estou aqui já tendo que ter mais tempo para sair, para produzir conteúdo, às vezes vou para o consultório. O Álvaro, né, que está com 1 ano e 10 meses, ele já sente, ele fala, mãe, não vai, mãe, não quero, saudade. Aí eu, tá, filho, é que a mamãe gosta bastante, a mamãe ama ficar do seu lado, mas a mamãe também ama fazer psicologia, a mamãe ama ir lá pro consultório. E aí a gente teve o nosso momento onde na reabertura do consultório ele chegou lá, ele, o meu esposo, o Keoma, né, e a Áurea, ele com um buquezinho de flores, o Keoma lá com as begônias, que eu adoro, a Áurea trouxe uns lírios da paz, adoro essa coisa de natureza. E aí eles... Quando eu vi aquela cena, sabe, tocou muito meu coração, porque era como se eles estivessem validando aquilo que para mim também é muito importante. Então, ser uma boa mãe não significa que você tem que abrir mão dos seus sonhos, né?
Mas ao definir quanto tempo eu ficaria no consultório, quanto tempo eu passaria em casa, quanto tempo eu vinha aqui para gravar, quanto tempo... Ao fazer esse tipo de análise de escolha, era a hora que estava entrando em questão o que eu boto como foco e onde eu concentro a minha lupa, né? A minha energia. E esse tipo de escolha que a gente sempre tem que fazer, porque já estamos aqui chegando no final da nossa live, o que eu posso dizer para vocês é, se vocês voltarem aqui, vocês vão conseguir pegar muitas orientações do que fazer e muitos manejos e insights sobre como refletir e modificar algumas coisas sobre isso. Mas uma parte que eu acho que assim, resume é quando você está bem, você consegue ajudar seu filho melhor a lidar com as birras, certo? Para como eu estar bem, volta muito para aquilo que eu falei. O seu olhar para si mesmo e a sua autorregulação. Porque o seu filho precisa disso para poder também conseguir se regular. É um termo que a gente usa de corregulação. Como ele não tem um cérebro maduro, só vai ter a partir dos 25, ele precisa de um corregulador. E aqui é a minha reflexão. Vou terminar aqui com essa reflexão. Você sente que está sendo um bom corregulador do seu filho? Que aí, para isso, você tem que estar tendo uma boa autorregulação. A autorregulação na hora de medir o tom de voz, na hora de dispor mais tempo, calma na hora de conduzir uma birra. E uma chave que eu acho assim que ela é importantíssima, dica de ouro aqui para você que está. Para que você saiba lidar melhor com aquela birra, ou agir melhor, existe uma diferença entre agir e reagir, tá? Os nomes são bem parecidos, bem próximos, mas quando você tira o ré do reagir, você age melhor com seus filhos. Que é aquela hora que você identifica como essa criança pode se acalmar, que é aquilo que a gente tenha falado, e eu deixo para fazer a correção depois da conexão. Essa é uma chave que você tem que levar. Se você estiver sempre corrigindo antes de se conectar, ao invés de acabar com a birra, você está sendo gasolina para o fogo. Se você consegue fazer o inverso, não é porque você deixou passar o momento que a criança vai entender errado, ou que ela não vai aprender, ou que você deixou escapar, não vou deixar impune isso. Não é. A aprendizagem só acontece quando a criança está calma, por uma questão neurológica. Então, se você realmente quer que seu filho aprenda algo, primeiro você tem que aprender a ajudá-la a se acalmar. Depois que essa autorregulação e essa corregulação acontecerem, você tem lá uma criança que, inclusive, aprendeu repertórios de vida e habilidades de vida com você, no seu modelo e naquilo que você está trazendo de informação. E aqui, vendo que nós encerramos o nosso tempo, mas poderia passar aqui horas e horas falando com vocês. E, na verdade, vou. Para que vocês acompanhem mais temas sobre isso. Eu já chamo que você participe, se inscreva aqui no canal do YouTube. Eu estou pelo YouTube, pelo Instagram. No Instagram, você tem uma comunicação comigo nos comentários ou direct. Sempre vão poder ficar à vontade para que a gente tenha esse laço de segurarmos na mão uma da outra, né? Mães ajudando mães. Então, vamos sempre juntas nisso. E uma interessante oportunidade, né? Que é o quê? Quem estiver sempre me acompanhando aqui e quiser participar, eu vou abrir um grupo de WhatsApp. Nesse grupo é onde a gente vai poder ter um estreitamento de relações, onde você vai poder tirar as suas dúvidas. Então, uma vez por semana, a minha intenção é de estar lá tirando as dúvidas do seu caso em específico, porque você já entendeu que cada uma tem a sua singularidade, né? Cada criança, cada família tem o seu jeito peculiar de ser. E a gente ainda vai ter momentos mais profundos ainda, que é de uma vez por mês, uma mentoria, onde a gente vai poder estar mais próximo. E quem estiver dentro desse grupo do WhatsApp é que vão ser os convidados para participar. Então, eu já te espero dentro desse grupo. Já me deixa saber aqui se você tem interesse de se tornar uma mãe cada vez mais consciente e com a maternidade muito mais tranquila, garantindo assim um lar harmonioso. Foi ótimo estar aqui com vocês.